Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde conversaremos sobre esta patologia. Temos aqui essa radiografia em AP da bacia e comparando o fêmur proximal direito com o esquerdo fica nítida a alteração. Observe aqui a direita está normal, a gente tem colo do fêmur, a placa de crescimento, a cabeça do fêmur, que é a epífise, e aqui do outro lado, observe que a cabeça do fêmur escorregou aqui do colo do fêmur. Então, houve um escorregamento da cabeça do fêmur, também conhecido como epifisiólise. Mas eu quero chamar a atenção a alguns detalhes. Observe que a cabeça do fêmur escorrega para medial e para posterior. Veja que a gente acompanha a cabeça do fêmur aqui, então ela escorrega para medial e para posterior. Observe também este outro detalhe. Veja aqui na metáfise como aparece uma área radiolucente e a metáfise fica um pouco mais esclerótica aqui na região posterior, na borda aqui, do que a metáfise normal. Veja que não há área radiolucente aqui e aqui há área radiolucente. Observe que na cabeça femoral normal da criança, você vê aqui a margem anterior da cabeça femoral, a margem anterior do colo femoral, delineando a placa de crescimento na sua porção anterior. Aqui temos um outro caso bastante semelhante àquele, uma reconstrução 3D de uma tomografia computadorizada. Veja que há uma epifisiólise da cabeça do fêmur, aqui um escorregamento da cabeça do fêmur, e observe que o escorregamento é na direção posterior, né, e medial. Veja aqui a cabeça do fêmur, aqui a metáfise. Quando a gente vai para a reconstrução sagital, veja aqui reconstrução sagital do lado normal. A cabeça do fêmur, a placa de crescimento, né? Veja como é bem alinhada. E quando a gente parte para o lado que escorregou, veja aqui uma superfície aqui da metáfise, veja a cabeça do fêmur escorregada posteriormente. Veja como alarga-se a placa de crescimento que rompeu, né, a metáfise. E observe também que há um aumento da irregularidade óssea junto ao colo do fêmur. Áreas radiolucentes, aumento da irregularidade óssea. E observe que se você fizer um raio-x, você vai ver a margem anterior aqui e a margem posterior da cabeça do fêmur vai se projetar sobre o colo do fêmur. Por que eu estou chamando bastante atenção para esse aspecto, né? Que você vê a margem anterior da cabeça do fêmur escorregada aqui e por transparência lá atrás no raio-x, como o raio vai deixar o colo aqui relativamente transparente, você vai ver a margem posterior. Então, esse é um detalhe muito importante que a gente vai ver na radiografia. E um outro detalhe, observe aqui áreas de erosão na superfície metafisária aqui do colo do fêmur e irregularidades bem acentuadas na superfície metafisária do colo do fêmur, coisa que não acontece na metáfise do colo do fêmur normal, né? Na metáfise femoral normal não há essas acentuadas irregularidades. Nós vamos utilizar esses sinais, esse aspecto anatômico para fazer diagnóstico precoce do escorregamento da cabeça do fêmur, numa fase em que ainda é difícil detectar o escorregamento propriamente dito, mas já teremos algumas alterações ósseas, principalmente na metáfise do fêmur, que permitirão fazer esse diagnóstico precocemente. Agora que já conhecemos como é a anatomia de uma cabeça e colo do fêmur quando há o escorregamento,
vamos observar aqui na radiografia. Aqui o lado normal, aqui o lado com escorregamento. Veja que a cabeça femoral aparece, a epífise, né? Aparece com uma altura um pouco menor do que aqui, isso porque na verdade ela escorregou lá para trás. E veja que você consegue acompanhar o contorno posterior aqui, veja só. Esse é o contorno posterior da cabeça do fêmur que escorregou lá para trás, como a gente já viu na tomografia computadorizada. E observe aqui aquela área radiolucente na metáfise do fêmur. Observe aqui que você não deve ver nada aqui de cabeça posterior e não deve ter grandes irregularidades. Compare com esse outro lado aqui. Aqui é bem óbvio que há um escorregamento da cabeça do fêmur, mas teremos casos menos óbvios. Aqui um outro caso, a direita normal, a esquerda com escorregamento. Veja a altura da epífise aqui. Tem uma determinada altura, aqui um pouco mais baixo, porque ela escorregou posteriormente, e a gente consegue acompanhar aqui, veja aquela imagem, que é o contorno posterior da epífise, né, da cabeça do fêmur lá atrás, porque ela escorregou e desceu, e aqui a gente não vê isso. E veja aqui, novamente, a área radiolucente, que são alterações degenerativas que acontecem na margem posterior da epífise aí do colo do fêmur, como a gente viu lá na tomografia. Você já observa que há um leve escorregamento medial da cabeça do fêmur. Se você passar a linha aqui pelo colo do fêmur, você vê que a linha não está tocando a epífise. Aqui no normal a linha cruza a epífise. Então há um escorregamento, já dá para fazer o diagnóstico por aí. Veja o alargamento da epífise desse lado em relação ao outro e observe que neste caso, mesmo normal, você consegue ver um leve contorno da porção posterior da cabeça do fêmur. Em alguns pacientes dá para ver isso, mas veja que ele é bem suave e não tem irregularidade nenhuma. Você vê a linha da metáfise, a linha da placa de crescimento anterior aqui e uma parte da porção posterior aqui, mas é bem delimitado, não está alargado, não tem área radiolucente nem esclerose significativa. Desse lado você vê que há um alargamento da placa de crescimento, você vê áreas radiolucentes e você vê aquele triângulo, aquele contorno meio triangular aqui, meio em meia lua, que é a margem posterior da cabeça femoral lá atrás, por causa do escorregamento. O escorregamento se dá medial e posterior, então aqui é a margem posterior que a gente está vendo lá atrás, por transparência. Aqui já é um caso mais difícil ainda. Se você passar a linha, você vê que a linha tangencia aqui, mas não toca a superfície da epífise, que já é um sinal de escorregamento. Aqui passando a linha você vê que toca, que cruza a epífise, então aqui está normal. Aqui você vê a placa de crescimento. Aqui você vê que ela está alargada, que tem a área radiolucente lá atrás, mas temos a área radiolucente aqui na metáfise. Então, escorregamento da cabeça do fêmur à esquerda, uma fase um pouco mais precoce. Aqui um caso já bastante difícil. Aqui à esquerda, se você passar a linha, você vê que a linha cruza a epífise. Se você passar a linha aqui à direita, você vê que a linha cruza a epífise. Comparando a largura da placa de crescimento de um lado com a largura da placa de crescimento do outro, aqui está um pouco mais alargado, mas é pouca coisa. Agora, se a gente olhar nitidamente essa região, você não vê a área de esclerose definida, e desse lado você vê aquela imagem triangular ou aquela imagem em meia lua aqui, o contorno dela, Toda essa área forma como se fosse um triângulo mais denso, veja aí, e um limite mais nítido, que é a margem posterior
a borda posterior da cabeça do fêmur, porque ela rodou, ela não inclinou medialmente, mas inicialmente ela roda só para trás. Numa fase mais tardia que ela roda medialmente. Então aqui está numa fase bem inicial, uma fase com prognóstico bom, portanto a melhor fase para se fazer o diagnóstico, onde o tratamento traz os melhores resultados, é essa fase, onde você não vê nitidamente os sinais de escorregamento da cabeça do fêmur, só que você já vê aqui que essa imagem corresponde à margem posterior da cabeça do fêmur, que não deve estar aqui em condições normais. Significa que essa cabeça femoral já começou o processo de escorregamento para posterior. E aqui você não vê, compare aqui. Então um diagnóstico bastante precoce, numa fase boa de tratar. Então essa era a ideia desse vídeo, mostrar aí que independente do nome do sinal, os americanos gostam muito de dar nome para os sinais. Independente do nome que se dê ao sinal, é importante a gente conhecer como se origina o sinal, qual é a base anatomopatológica do sinal. E é isso que eu tentei mostrar aqui para esse achado que é bastante frequente nas fases, principalmente nas fases precoces, e ajuda muito ao diagnóstico na fase precoce da epifisiólise da cabeça femoral, do escorregamento da cabeça do fêmur. Ok? Nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.